Estamos alegremente iniciando mais uma formação litúrgica, queridos amigos e amigas, já dizendo com esse tema que são os 50 dias de Páscoa. Com o domingo da ressurreição, nós iniciamos o tempo da Páscoa, que são 50 dias. São, portanto, 8 domingos, do domingo da ressurreição ao domingo de Pentecostes. 8 domingos e 7 semanas, dá 50 dias. E esses 50 dias formam o tempo pascal e são celebrados festivamente como se fosse um único dia teológico. A gente não pode pensar nisso, esquecer disso. Apesar de ser 50 dias cronológicos, teologicamente, na nossa cabeça, é como se fosse um único e longo dia de festa, um único dia de Páscoa. Tanto que o Evangelho de dia de Pentecostes, do 50º dia, é o mesmo Evangelho do domingo da ressurreição, para mostrar a unidade da Páscoa. E que a gente só pode dizer que Jesus ressuscitou no Espírito Santo. O Espírito Santo é um dos presentes de Páscoa. O Espírito Santo é o dom da Páscoa. Então, o domingo de Páscoa também abre a primeira semana da Páscoa. A primeira semana da Páscoa nós chamamos oitava da Páscoa. O nosso ano litúrgico hoje só tem 2 oitavas de Páscoa. Aliás, 2 oitavas. A oitava de Natal e a oitava de Páscoa. A oitava, a igreja quer celebrar festivamente, por 8 dias seguidos, aquela celebração. Então, do domingo de Páscoa até o segundo domingo de Páscoa, nós temos uma oitava festiva, onde se lê todo dia Evangelho, o Evangelho ligado à ressurreição, para mostrar a historicidade desse fato, que esse fato é um fato de fé, mas também é um fato histórico. Aquele que foi crucificado agora está vivo, é o mesmo, porque comeu e porque mostrou as marcas da paixão. Não é outro. O ressuscitado é o que foi crucificado. Daí a importância de Jesus sempre mostrar as mãos e o lado. O Evangelho do domingo de Páscoa mostra justamente Jesus se põe no meio dos discípulos, com as portas fechadas, e diz: a paz esteja convosco. No dia de Páscoa, Jesus nos dá os presentes pascais. O primeiro presente pascal é a paz. Ele diz: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprando sobre os apóstolos, disse: recebeu o Espírito Santo. É o segundo presente de Páscoa. Primeiro é a paz, depois é o Espírito Santo. E quando dá o Espírito Santo, imediatamente Jesus já dá o terceiro presente de Páscoa, que é o perdão dos pecados, o sacramento da reconciliação. Jesus nos dá de presente no dia de Páscoa. Aquele a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E aí se diz que os apóstolos ficaram com muita alegria. 8 dias depois, na oitava da Páscoa, porque no dia de Páscoa Tomé não estava. Então, 8 dias depois, Tomé estava. Então Jesus vai provar a fé de Tomé. Aí vai pedir a Tomé para tocar nas suas mãos e no seu lado. Isto aí serve para a nossa fé. Tomé só acreditou porque viu. E Jesus diz: Tomé, tu está acreditando porque me viu. Muito mais feliz é aqueles que não viram e creram. Somos nós. Então, é um outro presente de Páscoa, é a bem-aventurança da fé, que Jesus dá para nós. Muito bem-aventurado quem não viu e creu. Somos nós, mais bem-aventurados que Tomé. Porque nós não vimos e cremos que Jesus está ressuscitado e vivo e que nos conduz. Por isso que na liturgia nós dizemos sempre que Ele está no meio de nós. Não é que Ele esteve ou Ele estará, ou é como se Ele estivesse. Ele está no meio de nós. Então, o segundo domingo de Páscoa, nós dizemos também que é o domingo de São Tomé, também dizemos que é o domingo Inaubis, ou seja, domingo da brancura, porque quando se batizava só os adultos na noite da Páscoa, nesse domingo, os adultos batizados voltavam para depor as vestes brancas no altar.
aquelas vestes brancas que eles tinham recebido no dia do batismo, na vigília pascal. Então, por isso também é chamado domingo da brancura, domingo Inaubis. E também com João Paulo II se passou a celebrar a festa da Divina Misericórdia. Então, o segundo domingo da Páscoa, a oitava de Páscoa, também é chamado domingo da Divina Misericórdia. No terceiro domingo da Páscoa também se tem um evangelho da ressurreição. Aparece sempre, em um ano, aparecem os discípulos de Emaús, em outro ano vai aparecer Jesus nas margens do lago de Tiberíades, providenciando peixe assado ali na peça milagrosa, depois confirmando Pedro 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas, conduz o meu rebanho. Sempre aparecem esses evangelhos no terceiro domingo de Páscoa. O quarto domingo de Páscoa já é consagrado como o domingo do bom pastor. É um texto que Jesus pronunciou antes da ressurreição e que nós agora lemos e meditamos a partir da Páscoa. Então, o quarto domingo da Páscoa é sempre o domingo do bom pastor. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Então, o domingo do bom pastor é agora Jesus que deu a vida pelas ovelhas e que conduz as suas ovelhas para os prados eternos, para as sombras, para alimentos abundantes, para as águas refrescantes, que unge a nossa cabeça com óleo divinal, que é o óleo batismal e a crisma. Temos ainda o quinto e o sexto domingo da Páscoa, que nós lemos à luz da ressurreição, geralmente aquele evangelho da videira, a videira é o Senhor e nós somos os ramos. Também aqueles evangelhos do último discurso de Jesus na ceia, o mandamento novo, o mandamento do amor, eu vos dou um novo mandamento. Também parte do discurso da despedida de Jesus aparecem no quinto e no sexto domingo da Páscoa, agora lidos à luz da ressurreição. O sétimo domingo da Páscoa, aqui no Brasil, nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, que é uma solenidade importante, porque, como diz a própria oração da Ascensão do Senhor, né, já é a nossa vitória, né? Senhor Jesus, a solenidade a vossa ascensão já é a nossa vitória. Por quê? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Pois membros do seu corpo, somos convidados a ter o mesmo destino. Ou seja, a nossa natureza humana já está glorificada à direita do Pai no corpo de Cristo. Então, já é a nossa vitória. Jesus não se afastou de nós com a sua ascensão. Ele ficou mais perto, porque ele não está limitado a uma região geográfica. Ele agora pode estar presente em todas as partes do mundo e está nesse momento nos preparando um lugar, porque ele mesmo disse que ia nos preparar um lugar para que onde ele esteja nós também estejamos. E nesse momento nossa natureza humana já está na glória, na humanidade de Jesus Cristo, que se encontra à direita do Pai. Tudo isso é o mistério da ascensão. E no oitavo domingo, o 50º dia da Páscoa, nós temos o dia de Pentecostes, conforme relato bíblico, é aquele prorromper do Espírito Santo, é o dia histórico do nascimento da igreja, né? Quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, presididos por Nossa Senhora em forma de línguas, de fogo. Mas sem esquecer que os apóstolos já têm um Pentecostes privado, particular, no próprio dia de Páscoa, que é um presente da Páscoa, que o Evangelho é retomado no dia de Pentecostes. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos 2 trata do Pentecostes histórico, quando os apóstolos criaram coragem para anunciar as maravilhas de Jesus e eram entendidos mesmo pelos estrangeiros, o Espírito Santo fazia a tradução, não é isso? Mas o Evangelho é o mesmo dia de Páscoa. Jesus dando de maneira privada, já no dia de Páscoa, o dom do Espírito Santo, para os apóstolos perdoarem os pecados. Porque nós só podemos dizer que Jesus ressuscitou no Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom da Páscoa. Então, com esta missa de Pentecostes, com o Espírito Santo, se conclui o ciclo da Páscoa e o tempo da Páscoa. E se despede também dos aleluias. E também da antífona mariana, que é a antífona própria de Nossa Senhora, que é a antífona Regina Coeli,
que aqui nesse meu livro, vocês observaram que toda essa formação que eu dei para vocês da Quaresma, do Tríduo Pascal e agora do tempo da Páscoa, eu fiz tendo como base esse meu livro aqui, que é publicado pela editora Paulinas, O Ciclo da Páscoa, celebrando a redenção do Senhor. É um livro onde vocês vão encontrar todas essas três formações que a gente fez sobre o tempo da Quaresma, sobre o Tríduo Pascal e agora sobre o tempo da Páscoa. Tudo isso que eu refleti para vocês está aqui nesse livrinho da editora Paulinas, que tem o prefácio do nosso arcebispo, Dom Fernando Saburido. O Ciclo da Páscoa, celebrando a redenção do Senhor. E aqui eu trago justamente a antífona mariana de Nossa Senhora. Está na página 121, que a gente canta no tempo da Páscoa, que é o Regina Coeli, né? Regina Coeli, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. A tradução é a seguinte: Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Geralmente se canta nas completas, que encerra o tempo da Páscoa. Como também na missa e na liturgia das horas, se despede o povo cantando 2 aleluias. Na missa, em português ou em latim. Em português pode dizer assim: ide em paz e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. A Assembleia responde: graças a Deus, aleluia, aleluia. E logo na segunda-feira seguinte, se retoma o tempo comum, e há 2 anos essa retomada é com a memória obrigatória de Nossa Senhora Mãe da Igreja, que foi uma memória muito feliz instituída pelo Santo Padre, o Papa Francisco, já que Nossa Senhora presidiu o Pentecostes no nascimento da Igreja. No dia seguinte, Pentecostes, segunda-feira, depois de Pentecostes, se retoma o tempo comum com esta memória de Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, Mãe da Igreja, instituída pelo Papa Francisco. E aí, dependendo das semanas para que faltam, para as 34 semanas que fazem parte do tempo comum, a gente retoma. Esse ano, de 2021, nós vamos retomar o tempo comum na 8ª semana. E aí vamos até iniciar o tempo do Advento, as 34 semanas, né? Sendo que a 34º domingo vai ser sempre a festa de Cristo Rei do Universo. Então, assim, eu desejo para todos vocês uma boa Páscoa e um santo tempo pascal. Nesses 50 dias de Páscoa, como eu acabei de explicar, como se fosse um longo dia de Páscoa. Senhor, abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vocês possam curtir, comentar, acrescentar e, se gostarem, compartilhem esse nosso vídeo. Um abraço a todos.